Pois bem, falando de graça, dessa vez com o tema corrupção no cotidiano. Esse evento é sempre baseado no texto de Efésios 4, versículo 29, que diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. A proposta é nós conversarmos sobre um tema específico para que possa ser acrescentado à fé e à vida de quem ouvir essa conversa. Hoje eu estou aqui com meu amigo Tiago Cortez, um homem polivalente, que vai dos textos à fotografia, passando e ficando pela ciência social. César Cavalcante, que também vai dos textos a muitas outras coisas e é músico, mais propriamente dito músico, e pastor Adilson Araújo, que também não deixa de ser polivalente, que hoje atua principalmente como pastor evangélico e como presidente de uma associação vinculada à igreja. Como vocês sabem, nós vamos limitar um pouco o tempo da resposta, para todo mundo participar de forma igual. Depois a gente conversa mais livremente. Para começar, eu gostaria de saber o que vocês têm a dizer sobre essa frase, porque eu quero partir de um pressuposto que eu posso estar errado. Posso estar errado nesse pressuposto, eu quero que vocês me digam o que vocês têm a dizer sobre ela. A corrupção, em seus diversos níveis, faz parte da cultura do brasileiro e está presente no nosso cotidiano com suas várias formas. A corrupção, em seus diversos níveis, faz parte da cultura do brasileiro e está presente no nosso cotidiano com suas várias formas. Quem quiser começar, fica à vontade. Já que ninguém... Bom, então vamos organizando. Nós temos quantos minutos? 4 minutos, e é um prazer falar com vocês todos, e é muito bom estar sentado aqui para essa conversa, que, nesse pequeno parênteses que eu quero fazer para você que está nos assistindo, parece uma iniciativa assim, tão curta, tão pequena, às vezes, e a gente percebe até pela repercussão entre nós mesmos, de que há uma dificuldade grande de compreender isso, mas crendo na força da tecnologia e na importância do tema, eu não consigo diminuir esse momento de forma nenhuma, até pela capacidade de vocês que estão aqui. Graças a Deus pela geração de vocês que está aqui. Se esse assunto nos incomoda e incomoda vocês, esse assunto é trazido à mesa, não é porque nós não estamos numa grande emissora de televisão que nós não temos a condição de emitir pensamentos dignos e merecedores de atenção. Se mais pessoas se posicionassem a respeito não apenas desse tema, mas de outros que são de relevância, eu acredito que nós interferiríamos mais profundamente nesta geração, com resultados melhores para o que há de acontecer no futuro. Você que está assistindo a gente é convidado para ficar até o fim, e depois, se você deseja participar de alguma forma, você também aí vai ter os canais de contato com a gente, o site, os links, o Face, e você é bem-vindo para participar disso. A gente vai contribuir de alguma forma na construção de um pensamento bem interessante. Ponto. Começando o meu tempo de resposta. A frase, ela é muito interessante, porque ela, aplicada da maneira que está, é verdade. A corrupção faz parte da cultura do povo brasileiro. Aí a gente pergunta, por que então alguém pode afirmar isso com segurança? Nós precisamos entender a montagem da frase e o uso das palavras. O que é cultura? É uma pergunta. Porque se faz parte do caráter do brasileiro, é uma outra questão. Se faz parte do temperamento, se faz parte de uma característica genética, é uma outra questão. Agora, se faz parte da cultura, o que é a cultura? O que compõe a cultura? O que forma a cultura brasileira? E nós somos o resultado da cultura, são as diversas, isso é um conceito particular, é informal esse pensamento do conceito de cultura, mas a cultura é um somatório de aprendizados do passado utilizados no presente, nas diversas formas. Nós tivemos um debate em Alagoas, na candidatura do atual governador Renan Filho,
e no momento oportuno, alguém estava falando sobre a cultura, sobre a importância da cultura, e eu estava com alguns amigos e nós formulamos uma pergunta para esse senhor, para o Renan Filho, que com essa predisposição de um Estado laico, né, com esse pensamento da formação de um Estado laico, de um Estado que não participa das questões de religião, de fé, que ele tem um posicionamento neutro sobre isso, como que ficaria a cultura brasileira nesse contexto? Porque a cultura brasileira, no que diz respeito a esta faceta, ela foi influenciada diretamente por religiões. Os índios trazendo todo o seu pensamento, os negros trazendo toda a sua afro-interferência, os portugueses trazendo todo o seu pensamento católico, os europeus, os holandeses, os espanhóis e outros que participaram da composição do nosso país e que eram protestantes. Então essa formação religiosa, ela interferiu nas artes, interferiu nas músicas, interferiu nas festas, as festas julinas, festas juninas, as festas de setembro, as festas de final de ano, Natal. Esse calendário, ele é praticamente todo composto. O carnaval, que não é uma festa religiosa no sentido de uma linha judaico-cristã, mas ele tem origem em religiões, em pensamentos e ofertas e oferendas de outros povos pagãos que trabalhavam e meditavam e usavam as festas da carne para se incentivar. Então a cultura é um somatório de tantas coisas, de tantos aprendizados, de tantas reflexões. Eu entendo isso, cultura. Um somatório de tanta demonstração, de tantos registros, Everton. E estes registros que vêm desde os nossos antepassados, vamos dar um marco para isso. 22 de abril de 1500, a chegada da colonização portuguesa no Brasil. Vamos usar isso como marco, embora tenha outras situações que envolveram o noso país, antes disso. Mas vamos usar esse marco. A cultura que chegou no Brasil, quem foi que trouxe o pensamento a respeito de arte para o Brasil? Quem foi que trouxe? Foram os lusos. Quem foi que trouxe, né? Quem foi que trouxe o pensamento sobre honestidade para o Brasil? Sobre esperteza, sobre prosperidade, sobre se dar bem. Aonde foi que isso surgiu? Isso é cultural, isso não é uma coisa de agora. Essa informação veio realmente sendo composta no passar dos anos, e você chega na escola e aquele menino que cola e que consegue uma nota legal para passar com o uso da cola, com o uso do, como é que aqui chama, aqui tem outro maneira de chamar isso, mas lá no sul, onde a gente vê, é cola, né? Que faz essa gambiarra lá para conseguir as informações, e ele consegue enganar o professor, ou faz de conta que engana, porque tem alguma situação também que o professor faz de conta que não vê, e daí ele consegue uma nota, consegue copiar um Ctrl+C, Ctrl+V de um trabalho de alguém e tal, e isso desde a infância, desde o comecinho, é valorizado, é incentivado, e sorri, né? E é, assim, de uma certa forma, colocado como alguém de sucesso nesse contexto. Então, de fato, a cultura brasileira, a história e a cultura brasileira, ela soma, agrega pensamentos nesse sentido. Então, considerando assim, de fato, o povo brasileiro tem na sua cultura, é uma raiz cultural, que a corrupção, nos seus mais diversos níveis, demonstra a capacidade do indivíduo de superar algum tipo de fraqueza, algum tipo de limite, e nessa superação ele tem direito de usufruir de alguma conquista pelo uso da corrupção. Eu quero terminar aqui esta minha fala, já abrindo espaço para outros, de que outra palavra nesta frase que me incomoda muito e que não poderíamos entrar nesse debate sem falar dela, é a palavra corrupção. O que significa corrupção? Né? O que significa esta palavra? Ela é uma palavra composta, ela é uma palavra que ela aplica um substantivo ou um verbo e vai aí para uma situação, ela pode ser usada nas diversas formas da língua portuguesa, e cada uma delas registra uma faceta de trabalho. Mas de corrupção, eu vim pensando sobre isso,
o corromper em ação. E o que é corromper, né? O que é o corrupto? Então, nós precisamos pensar, o conceito dessas palavras inicialmente, Everton, são fundamentais para a compreensão do que nós vamos tratar aqui. Porque quando eu entendo esse conceito, vou entender então por que é que culturalmente alguém se dispõe a participar disso, considerando algum benefício. Ia chegar a hora dela, mas eu dou a definição aqui que eu encontrei para corrupção, que é alterações de propriedades originais, e é sinônimo de decomposição e deterioração. Então, a corrupção, segundo o dicionário, é a alteração de a propriedade original de alguma matéria, de alguma qualquer coisa, e é sinônimo da decomposição ou da deterioração desse objeto, desse conceito, enfim. Agora, por favor, César, sobre a frase. Boa noite, irmãos. Porque, de fato, é de noite. Bom, eu queria dizer só, eu já começo com pensamentos profundos e filosóficos para que vocês percebam que o buraco aqui é mais embaixo. Eu queria fazer também a minha colocação a respeito da frase, porque eu acredito que corrupção, e a gente pensar em corrupção, a corrupção como cultura do povo brasileiro, é preciso entender a influência. O pastor falou das questões religiosas que influenciam a cultura, e eu acredito que são as questões religiosas e principalmente as questões cristãs que definem a corrupção. Porque, de fato, se existe algum padrão moral a ser corrompido, parece que quem deu esse padrão moral na história foi a justiça, o que nós temos de noção de justiça é entregue pela religião. E para eu ser mais específico... Você só não pode estragar o tema do próximo falando de graça, tá? Tá bom. Continue. Para ser mais específico, o que eu estou querendo dizer é que todo o padrão que a gente tem de justiça e de moral na sociedade, ou pelo menos na sua maioria, tem como base o próprio Evangelho. Porque o que você acha correto, o que você acha justo, né? O que as pessoas determinam como justo tem um parâmetro. Porque se nós não tivéssemos esse parâmetro, também não existia corrupção. Porque quando alguém suborna uma outra pessoa, existe um valor moral por trás disso que torna isso corrupção. E eu acredito que o tal jeitinho brasileiro, já para não fugir da frase, né? E também para não alongar meu tempo, o tal jeitinho brasileiro, ele se dá, e eu vou ser de uma forma um pouco mais atual e não tão profundamente histórica como o pastor propôs, ele se dá no brasileiro tentando, ou pelo menos justificando o fato de precisar viver. E eu acredito que no meio do caminho nós vamos entrar em questões um pouquinho mais profundas a respeito de como que o brasileiro se justifica. Entenda quando eu digo ele tenta, ou pelo menos tenta se justificar no seu modo corrupto de viver, né? Com relação às suas necessidades, a tentar atender a uma coisa ou outra. Mas nós estamos vivendo tempos muito confusos com relação a conceitos, e eu acredito que esse tempo confuso, ele se dá justamente porque em algum momento alguém tenta desvirtuar a base que nos dá a sensação de moralidade, de justiça. E aí a palavra corrupção se a gente for por esse lado, a palavra corrupção começa a fazer menos sentido do que faz quando a gente ouve hoje, né? Quando a gente começa a filosofar demais a respeito das bases, porque como o pastor disse, como você disse, na definição, que é alguma coisa que entra, que apodrece, um corpo que se corrompe, né?
como a própria palavra diz, que seu corpo não, falando a respeito de Jesus, que não conheceu a corrupção porque não se decompôs, né? Então, falando, eu acredito e quero deixar bem claro que, pelo menos da minha parte, eu acredito que da parte de todos vocês, essa é a base para esses conceitos morais. Essa é a base para se falar a respeito de corrupção. E essa base, que é a palavra de Deus, ela é uma base extremamente profunda e fazendo só uma citação a respeito do que Jesus disse quando instruiu os seus discípulos que se eles tomassem um golpe de um lado do rosto que dessem o outro, que eu entendo que ele estava falando também de corrupção, porque não poderia haver nenhuma atitude de outro que corrompesse ou que desvirtuasse a atitude do cristão, que inclinasse ele a qualquer outra atitude. Não interessa o que aconteça com você, não se corrompa dos seus valores. E só para atender a frase, o brasileiro, por motivo de sobrevivência ou por motivos ou que não sejam motivos tão profundos assim, ele não encontra parâmetros de justiça ou de moralidade para alcançar um determinado objetivo. E nem se pesa tanto a consciência por conta desses valores.